Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Cibele, eu faço Engenharia de Alimentos e a aula de hoje vai ser sobre o conceito de derivada aplicado à física. Vamos começar relembrando o que a gente vê sobre velocidade média no ensino médio, né? A gente vê que é a variação da posição dividida pela variação do tempo. Não faz muito sentido, né? Quando a gente está medindo a velocidade, a gente quer saber o quanto que uma partícula se desloca num determinado tempo ou qual a distância que a partícula consegue percorrer num determinado tempo, né? Quanto menor for esse tempo, que essa distância percorrida, maior a velocidade. Ou num certo tempo, quanto maior for o deslocamento, né? Se a partícula consegue se deslocar mais num certo tempo, ela vai ter uma velocidade maior. No sistema internacional, essa medida é feita em metros por segundo. Metros, né? A distância percorrida, dividido pelo tempo em segundos. Se a gente for olhar para um gráfico, aqui eu trouxe um gráfico da posição pelo tempo, tá? Eu tenho uma partícula que ela vai se deslocar desse ponto aqui até esse ponto aqui, tá? Na posição inicial, eu estou no T0 e a posição vai ser S de T0. No instante final, vai ser T1 e a posição vai ser S de T1. Como é que eu faço a medida do ΔS sobre ΔT? O ΔS vai ser a medida, a variação, né? Então, aqui eu tenho a minha posição inicial e aqui eu tenho a minha posição final, né? Então, essa aqui vai ser a diferença. E aqui vou ter a diferença entre T1 e T0, vai ser esse ΔT aqui, tá? Então, ΔS sobre ΔT é a velocidade média. Só que a gente pode enxergar esse ΔS e ΔT também como cateto de um triângulo. Esse triângulo aqui, ó. Este lado aqui, o ΔS, ele é o cateto oposto a esse ângulo. E o ΔT é o cateto adjacente a esse ângulo. Ou seja, a minha velocidade média, ela também é a tangente a esse ângulo, né? Porque a tangente do ângulo é o ΔY sobre ΔX, tá? Que vai ser o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que essa reta aqui, ela vai ter uma certa inclinação, e essa inclinação está relacionada com a velocidade. Ou seja, a inclinação da reta, ela está relacionada com a taxa de variação, que no caso é a velocidade, né? A velocidade é uma taxa de variação da posição com o tempo. Trouxe outro exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Aqui eu tenho um exemplo de duas retas, tá? Que representam a velocidade. Aqui eu tenho posição e tempo também. Então, eu fixei um tempo, tá? De 2 até 4. Essa reta verde aqui, eu tive esse deslocamento, tá? Então, eu desloquei 2 metros em 2 segundos. Nessa reta preta aqui, de 2 até o 4, eu desloquei aqui de 4, né? Até no instante de 4, que é aqui, 8. Então, aqui eu percorri o dobro, né? Então, aqui eu percorri 4 e aqui eu percorri 2 no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, a velocidade representada por essa reta preta, ela é maior. Se a gente for olhar para os ângulos, o alfa e o beta, o ângulo alfa é maior. A gente tem uma inclinação maior dessa reta preta, ou seja, quanto mais inclinada a reta, maior vai ser a taxa de variação. Neste outro exemplo aqui, a gente tem a posição pelo tempo, né? A minha posição permanece constante com o tempo, tá? Se a minha posição permanece constante, quer dizer que não houve deslocamento. Se não houve deslocamento, a velocidade é zero, né? Não houve deslocamento. E qual que é a inclinação dessa reta aqui? Justamente, é zero. Certo, então vamos voltar lá para a definição que a gente viu da velocidade média, que é a variação da posição pelo tempo. A variação da posição vai ser a posição final menos a posição inicial, né? Então, a posição final, que é aqui, né, vai ser o S de T1, menos a posição inicial, né, que é o S de T0, tá? Então, S de T1 menos S de T0, que é a variação da posição, dividido pela variação do tempo. O T1, eu posso escrever ele como sendo o T0, né, vou pegar aqui, né, T0 mais o ΔT, que é isso aqui, né? Então, aqui no lugar do T1, eu vou substituir por T0 mais ΔT. Então, essa aqui é a velocidade média. Mas agora, se eu não quiser saber a velocidade no intervalo de tempo, se eu quiser saber a velocidade num certo instante, tá? A velocidade instantânea naquele instante.
eu não vou ter um intervalo de tempo para poder fazer esse cálculo, né? Então, como é que eu faço? Que reta que eu traço aqui? A reta que eu vou traçar vai ser uma reta tangente, tá? Ao gráfico. E essa reta tangente, ela passa só no ponto, né? Que ponto que é esse? Esse ponto aqui vai ser o ponto que representa o instante que a gente está olhando, tá? Essa reta aqui, ela vai ter uma certa inclinação, e essa inclinação vai ser a inclinação que a gente está procurando, que é a inclinação está relacionada com a taxa de variação, que é o que a gente está procurando, né? A taxa de variação, que é a velocidade. Então, voltando para aquela equação que a gente achou lá, né? Que é essa aqui, do ΔS sobre ΔT, eu não posso colocar ΔT igual a zero aqui, né? Isso não existe uma divisão por zero. O que eu posso fazer é encontrar um limite, tá? O limite de quando o ΔT está indo para zero. Ele não vai chegar em zero, tá? Mas, conforme ele vai chegando perto de zero, ele vai tendendo a um certo valor. Esse é o limite. Nesse caso, quando a gente está calculando o limite, a gente troca o delta por d, tá? Então, esse ds sobre dt também é taxa de variação, assim como o ΔS sobre ΔT. As duas são taxas de variação, só que a derivada é uma taxa de variação infinitesimal, quando o meu ΔT está indo para zero, tá? Então, a minha velocidade instantânea, no instante, tá? É onde eu tenho uma variação infinitesimal, tá? Vai ser a derivada da posição. Aqui está escrito v de x, mas é v em função do tempo, tá? Então, a velocidade, ela é a taxa de variação da posição com relação ao tempo. Se eu quiser calcular a velocidade média dentro de um intervalo de tempo, eu faço a minha posição final menos a posição inicial e divido pela variação do tempo. Agora, se eu quero saber a velocidade instantânea num instante, eu vou ter que calcular a derivada da posição, tá? A derivada também é taxa de variação, só que é uma taxa de variação infinitesimal, né? Quando o ΔT está indo para zero. A gente estava analisando agora a variação da posição com o tempo, mas a gente pode também analisar a variação da velocidade com o tempo. Nesse gráfico aqui, eu tenho a velocidade constante, tá? Nesse espaço de tempo aqui. Se a minha velocidade ela é constante, a minha taxa de variação da velocidade com o tempo é zero, tá? Então, aqui a minha taxa de variação é zero. Qual que é a inclinação dessa reta? É zero também. Nesse caso aqui, eu tenho uma taxa de variação que é negativa. Por quê? Porque a minha velocidade final, ela é menor do que a minha velocidade inicial, tá? Então, nesse caso aqui, a minha taxa de variação, ela é negativa. Sempre que o gráfico, ele estiver decrescendo, a minha taxa de variação vai ser negativa, tá? Então, de forma análoga ao que a gente fez para a velocidade, a gente pode fazer para a aceleração. A aceleração é a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo. Conforme eu vou aumentando, se a minha velocidade vai aumentando com o tempo, quer dizer que eu estou acelerando. Se ela vai diminuindo, ela vai desacelerando. Tá? Se ela vai diminuindo, a taxa de variação da velocidade vai ser negativa, o que não tem problema. Só significa que está desacelerando. Aqui o sistema internacional vai ser metros por segundo ao quadrado. Aqui está escrito só metros por segundo, mas é metros por segundo ao quadrado, né? A gente vai estar fazendo a velocidade, que é metros por segundo, vou estar dividindo por segundo novamente, né? Então fica metros por segundo ao quadrado, tá? Se eu quiser saber a aceleração média, eu vou fazer velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação do tempo, e se eu quiser a aceleração instantânea, eu vou calcular a derivada da velocidade. A derivada também é a taxa de variação, só que ela taxa de variação infinitesimal quando o meu tempo está indo para zero, né? Que o meu tempo indo para zero quer dizer naquele instante. Gente, muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.